O futuro de Mohamed Salah no Liverpool parecia estar resolvido após anunciar que deixaria o clube. Mas agora o novo técnico Andoni Iraola revelou que se reuniu com Salah em uma conversa privada. E com Arne Slot fora do clube, a especulação crescente de que Salah pode estar reconsiderando sua decisão. Andoni Iraola concordou em princípio em se tornar o novo técnico do Liverpool, substituindo Arne Slot. E nas horas que se seguiram a esse acordo, Iraola não ficou quieto. Ele falou sobre a reconstrução. Falou sobre o desafio que está por vir e falou diretamente sobre Mohamed Salah. Iraola disse aos repórteres que o que genuinamente o magoou ao chegar a Anfield foi o timing. Que técnicos passam carreiras inteiras sonhando em trabalhar com um jogador do calibre de Salah. E justamente quando ele entra pela porta, Salah já está de saída. Ele disse que o que mais o impressionou não foi os gols ou as assistências. Foi a mentalidade. E que a saída de Salah não deixa apenas um vazio no elenco. Deixa um padrão que todos os outros agora têm que alcançar. Esse é o anúncio. Isso é o que todos estavam esperando ouvir. Não apenas aqui está o novo técnico, mas aqui está o novo técnico e ele já pensou profundamente sobre o homem que nunca conseguirá treinar. A reação online foi imediata. Torcedores inundaram as redes sociais com emojis de coração e notas de voz. Alguns chamaram de coisa mais humana que um técnico do Liverpool tinha dito em anos. Outros disseram que confirmou que Iraola realmente entende. Entendo o que Salah significava. Entendo o que é Liverpool. Entendo o que esse trabalho exige. Jamie Carragher não foi totalmente envolvido pela emoção, porém, no podcast de Overlap, ele chamou de risco. Quando eles fazem uma contratação, posso ver esse técnico vencendo a liga. Ele disse: Liverpool já tinha isso com Slot, mas os desempenhos e resultados não foram bons o suficiente. Um técnico de Bournemouth que não teve muita experiência europeia ou em Champions League. Acho que é um risco. Alan Shearer tinha uma visão diferente, sugerindo que jogadores como Florian Wirtz e Alexander Isak se beneficiariam de serem mentalmente libertados após a saída de Salah. É uma grande janela de transferências para Liverpool depois de uma temporada realmente frustrante após vencer a liga. Ele disse. E Alexander Isak, falando à mídia sueca em serviço internacional, abordou a demissão de Slot com palavras cuidadosas. Eu meio que me desconectei do Liverpool agora que estou aqui. Sempre é triste quando um técnico tem que sair. Essa geralmente é a primeira posição a mudar quando as coisas correm mal. Mas como eu disse, não sei muito sobre o que aconteceu ou o que acontecerá. Então já dentro de 48 horas do acordo de Iraola ser confirmado, você tem Carragher chamando de aposta, Shia chamando de reinicialização mental e Isa caminhando na corda bamba diplomática. O barulho em torno dessa contratação está em toda parte. Liverpool está avançando em conversas para contratar o ex-técnico de Bournemouth Andoni Iraola como seu novo técnico, após a demissão de Arne Slot. O diretor de esportes de Anfield, Richard Hughes, está liderando as negociações com o clube determinado a finalizar o acordo e fazer um anúncio formal antes do Mundial começar em 11 de junho. Liverpool chegou a um acordo verbal com Iraola para se tornar o novo técnico do clube. O jogador de 43 anos está prestes a assinar um contrato de 2 anos, com o Liverpool planejando apresentá-lo até o final da semana. Como parte de sua chegada, Iraola quer trazer Pablo Del Torre, Tommy Elphick, Sean Cooper e Tom Weber para sua comissão técnica. 2 anos. Uma comissão técnica completamente nova. E um reconhecimento muito público de que o homem que ele está substituindo nos corações dos torcedores do Liverpool, não Arne Slot, mas Mohamed Salah, será o fantasma em toda coletiva de imprensa, toda escalação, toda janela de transferências, até que alguém preencha esse vazio. É aqui que Liverpool está agora. O novo técnico está quase pela porta. O maior jogador de uma geração acabou de sair. E em algum lugar entre esses dois fatos está a história de como o clube chegou aqui e se Iraola realmente consegue fazer isso. Para entender por que as palavras de Iraola sobre Salah ressoaram tão forte, você precisa entender o que Salah realmente significava para este clube. Mohamed Salah encerrou sua ilustre carreira no Liverpool ao final de 2025-26, fechando um capítulo notável de 9 anos em Anfield. 9 anos. Pense nisso por um segundo. Isso é mais do que a maioria dos técnicos dura, mais do que as carreiras inteiras de alguns jogadores. Contratado da AS Roma no verão de 2017, o número 11 se estabeleceu firmemente como um dos maiores jogadores da história do Liverpool, ajudando o clube a ganhar 2 títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, o FIFA Club World Cup, a Supercopa da UEFA, a FA Cup e 2 League Cups, bem como um FA Community Shield. Isso não é uma carreira,
É uma dinastia. Ao longo de seus 9 anos no Liverpool, Salah marcou 255 gols em 435 aparições, tornando-se o terceiro maior artilheiro dos Reds. Suas 281 contribuições em gols, 189 gols e 92 assistências, são as maiores de qualquer jogador em um clube na história da Premier League. Maiores de qualquer jogador em um clube em toda a história da liga. E ainda assim a forma como terminou, o timing, as circunstâncias, deixaram um gosto amargo que os gols e troféus não conseguiram lavar completamente. O atacante do Liverpool, Mohamed Salah, anunciou sua saída do clube da Premier League no final da temporada. A estrela egípcia de 33 anos confirmou a notícia em uma mensagem de vídeo nas redes sociais, chamando-a de primeira parte de sua. A primeira parte. Essa é uma linguagem muito deliberada. Ele não estava batendo a porta, estava dando seu momento aos torcedores. Ele estava se dando seu momento. Mas as circunstâncias que levaram a esse anúncio, as tensões, as críticas públicas, a atmosfera do vestiário, contavam uma história que nenhum vídeo de despedida polido conseguia disfarçar completamente. Embora não tivesse explicado completamente uma razão para sua saída, Salah havia dito no início da temporada que seu relacionamento com Arne Slot era inexistente. Ele acusou o clube de transformá-lo em bode expiatório pelo fraco início do Liverpool na temporada da Premier League e afirmou que foi colocado debaixo do ônibus após o empate de 3-3 do Liverpool em Leeds em dezembro. Colocado debaixo do ônibus pelo seu próprio clube. Depois de 9 anos sendo o ônibus, após carregar esse time pela era Klopp e depois ficar quando a nova era chegou. Esse é o contexto em que Slot está entrando. Essa é a ferida que ainda está fresca. Tornou-se um segredo aberto que Slot e Salah não tinham a mesma visão. E no início da temporada, o egípcio atacou seu técnico ao sugerir que o Liverpool precisava de um retorno aos dias de futebol, heavy metal, de Jürgen Klopp. Esse post caiu como uma granada porque não era apenas um jogador reclamando. O que aconteceu depois confirmou que era algo muito maior. O post de Salah recebeu like de Wirtz, Ekitike, Dominique Szoboszlai, Curtis Jones, Andy Robertson, Jeremy Frimpong, Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch, Giovanni Leoni, Calvin Ramsey e Wataru Endo. Isso não é um atacante descontente agindo por conta própria. Esse é o vestiário inteiro publicamente apoiando o jogador sobre o técnico. Essa é uma rebelião à vista disfarçada em likes no Instagram. O ex-companheiro Andy Robertson, que se juntou ao Liverpool na mesma janela de transferências que Salah, escreveu um tributo emocional dizendo que vê-lo se tornar o melhor no que faz e se tornar um dos melhores a já ter usado a camisa do Liverpool foi uma alegria testemunhar e ser parte. Slot postou uma foto dele e Salah no Instagram com a legenda: "Tivemos uma boa corrida." O colunista de futebol Jamie Carragher disse que Salah está entre os maiores jogadores a terem usado a camisa do Liverpool, que em um time de todos os tempos da Premier League, Salah é uma inclusão automática nos 3 da frente ao lado de Henry e Ronaldo. Tivemos uma boa corrida. 2 homens, um clube, um ano de tensão silenciosa, e esse é o resumo. 4 palavras. Seja o que realmente aconteceu entre esses dois atrás das portas fechadas em Melwood, talvez nunca saibamos completamente. O que sabemos é que contribuiu para uma das saídas mais sísmicas na história do futebol inglês. E o homem que agora tem que lidar com as consequências, reconstruir em torno do vazio que Salah deixa, é Andoni Iraola. Para entender completamente a tarefa que enfrenta Iraola, você tem que confrontar o que realmente aconteceu com o Liverpool nesta temporada. Porque isso não foi apenas um deslize, foi uma queda livre. Quando Arne Slot guiou o Liverpool ao título da Premier League há 12 meses, os torcedores esperavam que o holandês construísse uma dinastia. Em vez disso, o jogador de 47 anos foi dispensado após uma campanha ruim que os viu dramaticamente derrubados de seu lugar, terminando em 5º lugar. 25 pontos. É quanto Liverpool terminou atrás do Arsenal, que conquistou o título. De campeões para 5º em uma única temporada. Liverpool gastou muito no verão passado em Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike e Milos Kerkez, entre outros. Muitos esperando que vencesse a Premier League. Em vez disso, Arsenal acendeu a coroa com Liverpool terminando a temporada em 5º lugar, 25 pontos atrás. O clube já havia gasto 300 milhões em um trio de contratações ofensivas em Hugo Ekitike, Florian Wirtz e Alexander Isak. E nenhum deles conseguiu arrastar o time acima da linha da água. Isso levanta questões desconfortáveis sobre se o problema eram os jogadores ou o sistema em que estavam sendo colocados. Os torcedores tinham uma resposta, e não eram tímidos sobre isso. Muito mais significativo na decisão final de demitir Slot, de acordo com relatórios internos,
foi sua incapacidade de encontrar soluções para as fraquezas gritantes do time enquanto uma nuvem de negatividade desceu durante a corrida, com desempenhos descritos como sem vida e desarticulados. Suas reclamações sobre enfrentar blocos baixos e balanços de set pieces negativos começaram a desgastar com a avaliação mais condenatória dos torcedores, sendo que se sentiam entediados pelo futebol lento. Torcedores do Liverpool entediados em Anfield. Isso não é algo que acontece sob um técnico ou vestiário. Isso não é algo que acontece quando os jogadores acreditam no que estão sendo pedidos a fazer. Richard Hughes e Michael Edwards chegaram à conclusão que uma mudança era necessária dado o humor tanto dentro do vestiário quanto da torcida. A diretoria demitiu Slot por medo de que a próxima temporada se tornasse tóxica e os deixasse sem um substituto adequado. A confiança da diretoria foi gradualmente erosionada por uma série de desempenhos sem vida, fraquezas estruturais e futebol sem inspiração. E, crucialmente, houve surpresa no elenco do Liverpool com a notícia de que Slot havia sido removido de seu cargo. O holandês foi substituído pelo ex-técnico de Bournemouth, Andoni Iraola, após uma segunda campanha miserável no comando, que viu os Reds perderem 20 vezes em todas as competições. 20 derrotas em uma única temporada, por um time que 12 meses antes estava levantando o título da liga. Um ano antes, Slot havia vencido a Premier League com o mesmo time que Klopp havia deixado para trás. Mas no minuto em que ele colocou sua própria marca nas coisas, resultados e desempenhos pioraram. Aparentemente, o jogador de 47 anos tinha sido descoberto. A hierarquia do Liverpool acabou sentindo que dar a ele as chaves do reino mais uma vez os teria deixado ainda mais para trás. Essa última linha é brutal, mas honesta. É o tipo de clareza que vem apenas após uma revisão de uma temporada inteira, após os números serem colocados, após as mesas de humor serem analisadas, e aponta para algo que importa mais do que táticas ou formação. Confiança. A diretoria parou de confiar em Slot. O vestiário já tinha parado de confiar nele. E uma vez que ambas as coisas acontecem ao mesmo tempo, não há recuperação. Após vencer o título da Premier League durante seu primeiro ano no comando, Slot foi demitido quando desempenhos e, mais crucialmente, resultados despencaram. Uma campanha na qual o clube terminou sem prata e apenas raspando a qualificação para a Champions League era inaceitável. Depois do gasto colossal do verão passado, relatórios sugeriram que o Liverpool manteria confiança em Slot apesar de um termo desastroso. Mas o escrutínio intensificador os deixou com apenas uma decisão palatável. Então, esse é o destroço que Iraola está herdando. Não uma reconstrução do zero, mas algo possivelmente mais difícil. Um elenco cheio de jogadores caros que não se ajustaram. Uma torcida que passou de eufórica para desiludida em tempo recorde. Um vestiário que era abertamente vocal sobre sua insatisfação. E o maior jogador individual da história recente do clube já pela porta. Esse é o trabalho para o qual Iraola disse sim. E a questão agora é se seu estilo, o estilo exato que Salah e os jogadores estavam pedindo, é o antídoto. Aqui está o que torna a contratação de Andoni Iraola tão fascinante. No papel, parece uma aposta. Em contexto, parece o movimento mais lógico que o Liverpool poderia ter feito. O técnico de 43 anos está atualmente sem contrato após escolher encerrar um mandato de 3 anos em Bournemouth. Uma passagem de 3 anos que, por qualquer medida, foi uma das realizações de treinador mais notáveis que o futebol inglês tinha visto em anos. O valor de Iraola tinha subido dramaticamente após ele guiar o Bournemouth a um feito sem precedentes em 6º lugar, sofrendo apenas 7 derrotas na liga em toda a temporada para garantir a qualificação europeia histórica do clube pela primeira vez. Seus exploits impressionantes na Costa Sul ocorreram apesar da venda regular de jogadores-chave, incluindo a estrela atacante Antoine Semenyo para o Manchester City e 3 defensores titulares por um combinado de 144,5 milhões. Leia isso novamente. 7 derrotas na liga em toda a temporada com um elenco que estava sendo desmontado ao seu redor a cada janela de transferências. Com um clube que tem a folha de pagamento mais pequena da Premier League. Isso não é apenas boa gestão, é adaptação de nível elite. É exatamente o tipo de mente para a resolução de problemas que o Liverpool precisa quando estão entrando em um verão com múltiplas saídas, um elenco fraturado e uma torcida exigindo respostas. A experiência anterior em treinamento de Iraola veio com a Ekpa Larnaca, Mirandés e Raio antes de Richard Hughes o contratar em Bournemouth. A mudança de Hughes de Bournemouth para Liverpool em 2024 viu manter seu interesse em Iraola, e essa admiração viu Iraola emergir rapidamente como sucessor de Slot. Esse é o fio que une tudo. Hughes. O diretor de esporte que primeiro trouxe Iraola para o futebol inglês. O homem que viu Iraola transformar Bournemouth em algo ninguém esperava. Quando chegou a hora de consertar o que Slot tinha quebrado,
Hughes já sabia exatamente quem queria. Não havia lista longa, sem deliberação longa, com o favorito dos torcedores Xabi Alonso já tendo assinado a linha pontilhada para assumir o comando do Chelsea. As opções do Liverpool eram um tanto limitadas, e o grande favorito era Iraola, que havia trabalhado anteriormente ao lado de Hughes em Bournemouth. Hughes acredita que o esquema tático agressivo e de pressão alta característico de Iraola está perfeitamente alinhado com a filosofia de futebol de longo prazo favorecida pela hierarquia de Anfield. Pressão alta, agressivo, esses não são apenas palavras de moda tática no Liverpool. Eles são a linguagem da era Klopp. São as palavras que Salah usou quando publicamente pediu o retorno do futebol heavy metal. São as palavras que o vestiário gostou quando endossou a crítica de Salah ao Slot. E agora são as palavras usadas para descrever o próximo técnico. Conhecido por seus sistemas agressivos de pressão e abordagem de ataque vertical, o espanhol se encaixa na preferência de longa data do Liverpool por futebol energético e de frente. O técnico basco aparentemente pretende trazer o assistente Tommy Elphick, um torcedor vitalício do Liverpool, para a Merseyside como parte de sua comissão técnica de entrada. E uma comissão técnica completamente nova deve ser montada com o assistente anterior de Slot Sipko Ushoff, Giovanni Van Bronckhorst e Ruben Peters todos esperados para partir. Isso é uma varredura completa. Tudo que Slot construiu, sua unidade de treinamento, sua estrutura, sua filosofia, tudo sendo retirado. Iraola não vem para mexer. Ele vem para derrubar e reconstruir. Iraola está planejando uma reviravolta de elenco bastante grande após sua chegada no Liverpool. Ele está supostamente exigindo 5 novas contratações para reconstruir os Reds após a demissão de Slot. 5. Não 1 ou 2 acréscimos de Marquês para preencher buracos. 5 contratações completas como parte de uma reconstrução sistemática. Esse é um técnico que entrou em seu primeiro briefing do Liverpool com uma lista já desenhada. Esse é um homem que sabe exatamente que forma ele quer que seu time tenha e que não está disposto a esperar para conseguir. A conexão espanhola importa aqui também. Iraola é basco, da mesma cultura de futebol que produziu técnicos como Marcelo Bielsa, que pioneirizou o jogo de pressão alta que Klopp depois tornou famoso na Premier League. Esse DNA é profundo. Você não finge essa filosofia. Você não a cola em um timing que não acredita. Você constrói em direção a isso bloco por bloco, sessão por sessão, até que o estilo esteja tão incorporado que mesmo quando os jogadores-chave saem, o sistema continua funcionando. Essa é a promessa que Iraola traz, e é exatamente o que o Liverpool tem estado perdendo. Quando um clube perde um jogador como Salah, sempre há uma tentação de encontrar uma substituição direta. Um jogador, um número 11. Alguém que marca 30 gols por temporada e faz o problema desaparecer. Liverpool tem estado por tempo suficiente para saber que não funciona assim. Você não substitui uma lenda. Você constrói algo novo em torno do espaço que deixou. Será um período movimentado para o clube com uma pobre temporada de 2025-26 deixando muito trabalho a fazer no elenco com algumas áreas óbvias para cuidar, especialmente após algumas saídas de alto perfil. A saída de Salah significa que pelo menos um novo extremo está no topo da lista de prioridades, e o Liverpool identificou Yan Djemba como um de seus principais alvos. Mas não é simples. Liverpool esperadamente está esperançoso de completar um acordo para assinar Yan Djemba antes do Mundial. Djemba foi consistentemente ligado com uma mudança para Anfield recentemente em meio à carreira dos Reds de Salah se encerrando. Porém, os Reds não são o único clube interessado. O Paris Saint-Germain aparentemente emergiu como o principal rival do Liverpool para assinar o Internacional da Costa do Marfim. Então até a primeira peça da reconstrução é já uma luta. O Liverpool recentemente experimentou as saídas de lendas do clube Mohamed Salah e Andrew Robertson, ambos dos quais encerraram em maio seus ilustres períodos de 9 anos nos Reds. Suas saídas ofuscaram a posterior saída de Ibrahima Konaté, um dos melhores zagueiros que Anfield testemunhou em sua era moderna. O francês anunciou sua saída dias depois sem nem mesmo uma oportunidade de se despedir pessoalmente como Salah e Robertson fizeram. 3 pilares se foram no mesmo verão. O Liverpool pode ter que engolir esse sapo desta vez para ver melhorias drásticas em um elenco de campo vermelho afligido em termos de saídas além das saídas confirmadas. Alisson Becker e Curtis Jones têm interesse da Itália na forma de Juventus e Inter Milan com Federico Chiesa, também provável indo de volta para seu país natal.
O futuro de Joe Gomes também é incerto entrando na janela de verão. Esse é um elenco que pode parecer muito diferente no momento em que a pré-temporada começa e Iraola tem que construir um time capaz de competir na Champions League do zero antes de a nova temporada começar. Com a lesão de Hugo Ekitike e a saída de Salah, o Liverpool precisará de um atacante que possa chegar e entregar um impacto imediato. Bradley Barcola tinha sido vinculado com uma saída do Paris Saint-Germain. Com a entrega de Ekitike, um impacto imediato. Barcola tem 2 anos restantes em seu contrato e o Liverpool pode procurar explorar essa situação enquanto tenta garantir um dos maiores prospectos europeus. Então há a questão defensiva central. Apesar da chegada iminente de Jeremy Jacquet de Rennes, a era de Virgil van Dijk está rapidamente chegando ao fim e um segundo zagueiro jovem certamente será uma das prioridades principais do clube no verão. A escala da tarefa é real, com Robertson saindo e potencialmente Konaté com Salah. Analistas dizem que o Liverpool precisa de outro verão gigante e eles não podem ter um verão onde estão esperando 12 ou 18 meses para os jogadores se acomodarem. Essa última linha é o diagnóstico mais afiado da situação do Liverpool, porque é exatamente o que aconteceu sob o Slot. Os 300 milhões de libras gastos no verão passado em Isaac, Wirtz e Ekitike não produziram resultados imediatos. Os jogadores precisavam de tempo para se adaptar. O sistema precisava de camas para dormir e a temporada já estava pela metade antes de qualquer um disso funcionar, e depois ainda não funcionou o suficiente. Iraola não tem o luxo do tempo, não com uma campanha de Champions League se aproximando, não com uma torcida que já está inquieta, não com um novo contrato de 2 anos que lhe dá aproximadamente 18 meses antes do clube começar a fazer perguntas difíceis. Ele começará o trabalho após um curto intervalo após uma temporada que viu levar o Bournemouth a um 6º lugar e qualificação europeia pela primeira vez na história. Iraola está então programado para supervisionar sua primeira pré-temporada no comando a partir do início de julho, que o verá trabalhar com um elenco misto devido a muitos jogadores estarem envolvidos no Mundial. Até a pré-temporada é complicada. O Liverpool se embarcar em um tour de pré-temporada do ZUA, que incluirá amistosos contra Sunderland, Wrexham e Leeds. É na América durante um verão de Copa do Mundo. Metade de seu elenco estará em serviço internacional enquanto ele está tentando instalar uma identidade tática completamente nova. Mas aqui está o que dá a essa história alguma esperança. Aqui está o que torna a contratação de Iraola parecer mais do que apenas uma contratação de pânico ou uma aposta segura. É o fato de que os jogadores queriam isso, não necessariamente Iraola especificamente, mas o estilo que ele representa, a intensidade, a agressividade, a pressão, o futebol, heavy metal que Salah pediu e o vestiário inteiro publicamente endossou. O novo técnico já tem alinhamento filosófico com seu elenco herdado. Isso é raro. Isso é realmente algo em que você pode construir. E se Iraola conseguir canalizar a fome que claramente está dormindo naquele vestiário, se ele conseguir levar jogadores como Wirtz, Isaac e os outros que gozaram de um ano desperdiçado sob Slot e dar-lhes um sistema em que realmente podem respirar, então as peças já estão lá. Salah partindo doeu. Vai continuar doendo por um tempo. Iraola sabe disso. Ele diz, mas a reunião que ele descreveu, sentar, olhar para onde este clube está, compreender o padrão que foi estabelecido. Isso não é apenas um ponto de conversa de coletiva de imprensa. Esse é um homem que entrou em um prédio em chamas de olhos abertos e disse: "Eu sei exatamente o que estou assumindo." O Liverpool contratou Iraola em um contrato de 2 anos com o anúncio formal esperado antes do Mundial começar em 11 de junho. A reconstrução começa agora. A era Salah terminou. E se Iraola consegue preencher esse vazio, não com um jogador, não com uma janela de transferências, mas com uma identidade completamente nova, é a questão que definirá o próximo capítulo do Liverpool.